Estava o Papa Urbano II na cidade de Placência, na Itália, onde ali ele reuniu ali um dos seus concílios pela reforma da igreja, quando chegou uma embaixada. Uma embaixada do imperador Aleixo I, imperador bizantino, que escrevia ao Papa e aos senhores do Ocidente uma carta suplicando, em nome da unidade cristã, em nome da fraternidade cristã, suplicando ao Papa e a todos os fiéis cristãos do Ocidente socorro para a defesa da igreja contra os turcos. Então, vejam, o Papa Urbano II era um homem bem inteirado do que se passava. Ele sabia, ele ouvia constantemente os relatos do que os turcos estavam fazendo com os cristãos no Oriente, os peregrinos que eram trucidados, que eram espoliados pelos turcos, da profanação do Santo Sepulcro pelos turcos quando eles tomaram Jerusalém, sabia das constantes derrotas do Império Bizantino ante os turcos e pensou, né? Jonathan Riley Smith que fala isso, né? Ele, para Urbano II, se tornou uma obrigação fazer alguma coisa. E é claro, ele lembrava do plano do seu grande antecessor, São Gregório VII, do qual um dia fora conselheiro, que um dia pensara em empreender esta guerra de defesa dos cristãos do Oriente, de libertação do Santo Sepulcro, e começou a pensar. O Papa começou a pensar. Ele creu que era obrigação dele fazer algo, e ele estava na Itália, ele estava em viagem pelo norte da França, e nessa viagem ele se pôs a amadurecer a ideia. E houve dois personagens que influenciaram principalmente o Papa e com o qual ele se aconselhou. Dois homens que já haviam peregrinado à Terra Santa, que conheciam as condições do Oriente e que o aconselharam. O bispo de Puy, Adhemar de Monteux, e o conde de Toulouse, no sul da França, Raimundo de Saint-Gilles. Ambos, né, como eu disse, que haviam sido peregrinos no Oriente e aconselharam o Papa. E se conta ainda que a decisão, o momento em que Urbano II decidiu fazer o que faria, foi na sua visita à abadia de Cluny. Ele esteve em Cluny, ele que havia sido monge de Cluny, retornava a Cluny, celebrou, né, dedicou o altar-mor da igreja abacial e em uma das noites em que esteve lá, ele passou, né, a noite em vigília diante da tumba de São Maiolo, que havia sido o terceiro abade de Cluny. E ali ele rezou, passou a noite em vigília diante dos ossos do santo e tomou a decisão. De Cluny partiu para Clermont, né, onde ele reuniu o principal concílio da sua vida, né? O concílio ele foi aberto em 18 de novembro de 1095 e era um concílio, foi um grande concílio, um sínodo, na verdade, mas chamada de concílio na época, contou com a presença de 14 arcebispos, 250 bispos, 400 abades, e, enfim. Durante 9 dias ali foram discutidas as questões relacionadas à reforma da igreja, aquela reforma sempre urgente, e quando tudo parecia resolvido, terminado o concílio, Urbano II manifestou o desejo de falar a todos, a toda aquela multidão que havia nos últimos dias afluído para a cidade, das redondezas, aquela multidão incontável de milhares de pessoas de todas as condições, clérigos e leigos, cavaleiros e camponeses, e disse que queria falar-lhes. Mas não havia igreja na cidade suficiente para toda aquela gente, e por isso o Papa congregou a multidão nos campos do lado de fora das muralhas de Clermont. Foi o dia 25 de novembro de 1095, quando o Papa Urbano II pregou. Ele começou evocando a respeito do que ele disse. Existem 3 ou 4 textos diferentes, né? Porque, na verdade, surgiram várias versões a respeito do que exatamente ele teria falado. O texto original não sobreviveu, mas todos eles concordam em relação a alguns pontos.
Ele começou falando, né, para aquela multidão de milhares de pessoas, evocando a condição do Santo Sepulcro, né? Falando do Santo Sepulcro, aquele sepulcro sob o qual Cristo permanecera, no qual Cristo permanecera por 3 dias antes de ressuscitar. Descreveu aquele lugar, o mais sagrado de todos, o lugar mais sagrado do mundo, para qual tantos peregrinos, todos os anos, todos os meses, deixavam tudo para visitar. Né? E aquele sepulcro, aquele local, estava nas mãos dos infiéis. Falou da triste situação em que se encontrava Jerusalém, da situação dos peregrinos que eram trucidados pelos muçulmanos ao longo do caminho. Falou da situação dos cristãos na Terra Santa, sob opressão turca. Falou dos ataques que os turcos estavam infligindo ao Império Cristão do Oriente, ao Império Bizantino. E exortou com palavras ardentes que impressionaram que os católicos do Ocidente parassem de brigar entre si, colocassem fim às suas querelas fratricidas, às suas guerras entre irmãos, e canalizassem o seu ímpeto guerreiro para libertar Jerusalém e libertar os cristãos do Oriente do jugo turco. Ele dizia que morrer em um empreendimento deste equivaleria a morrer pelo próprio Deus. Né? Nobre raça dos francos, nação eleita de Deus, homens eleitos e abençoados, uni as vossas forças, tomai o caminho do santo sepulcro, certos da glória imperecível que vos espera no reino de Deus. Que cada um renuncie a si mesmo e tome a cruz. O entusiasmo foi indescritível. O entusiasmo se apoderou de todos. E como que num ímpeto, inspirado pelo Espírito Santo, todos começaram a gritar: Deus vult, Deus o quer, Deus o quer, Deus quer. Esse grito ressoou de boca a boca, né? Foram inumeráveis os que naquele momento fizeram o voto de partir para a Palestina, e quando Urbano II ouviu a multidão aclamando Deus vult, ele disse: essas palavras tão unânimes como inspiradas por Deus serão vosso grito de guerra e vosso sinal na batalha. Agora, nós também iremos a Roma, mas não a passeio, nem a peregrinação. Nós iremos gravar um documentário em 9 vídeos para mostrar por que Roma tem um lugar tão especial no coração da igreja e no coração de todos os católicos. Para participar, acesse escoladehistoriadaigreja.com.br/Roma.